Olá, meus irmãos, boa noite! Que alegria estarmos reunidos nessa noite de graça, nessa noite de partilha, nessa noite toda especial que o Senhor reservou para nós, especial de verdade, né? Estamos no terceiro dia da Quaresma de São Miguel, né? Nessa campanha de oração, e hoje com essa oportunidade de nós falarmos sobre esse tema que é muito caro a nós carismáticos, resgatando a missionariedade, a missão, algo que é tão importante na vida da igreja, na vida dos nossos grupos de oração, pastorais, movimentos, novas comunidades. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né? Fazer esse bate-papo. Daqui a pouco nossa irmã vai se apresentar, não é, para falar conosco. Então, você que já está chegando, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Você já pode deixar o nome do seu grupo de oração, da sua paróquia, não é, dizer quem você é, para que a gente possa te acolher nessa noite toda especial da graça de Deus. Lembrando também que você pode deixar aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, colocar também o seu pedido de oração, né? No finalzinho nós vamos ter um momento de oração pela sua vida, pelas suas necessidades. Então é isso, né? Nós vamos viver essa noite, uma noite toda especial de partilha. Já estou vendo aqui que já tem 2 irmãos chegando, né? Vai se identificando aí, dizendo quem você é, né? Olha, já tem 4 irmãos, então assim os nossos irmãos vão chegando, né? Diga qual é a tua paróquia, o teu grupo de oração, a tua pastoral, né? O que você faz na igreja para que a gente possa também te acolher. Lembrando que essa série de lives nós estamos estudando, partilhando, conversando sobre o livro-tema do nosso querido irmão e amigo Vinícius Simões, presidente do Conselho Nacional. Eu te constituí sentinela na casa de Israel. Nós estamos vivendo esse tempo de reflexão, de aprofundamento, de partilha sobre esse tema tão bonito e importante na vida do nosso movimento. E hoje nós vamos falar sobre a missão. Eu já quero então aqui acolher a minha irmã, convidada dessa noite. Boa noite, Marcele! Boa noite, meu irmão, que alegria estar contigo nesta noite. Obrigado pelo convite, que tenho certeza que vem por primeiro do coração de Deus. Mas é uma alegria, né, estarmos reunidos. Esse tempo tem as suas alegrias, né, de estarmos com os irmãos que nem sempre conseguimos estar tão perto como gostaríamos. Mas é um tempo também de reflexão, e eu fico muito feliz, né, do Senhor nos convidar para partilharmos um pouco, né, sobre essa missão, a missão que o Senhor nos confia, a missão que o Senhor tem para cada um de nós, e que não pode parar. É uma alegria enorme, Marcele, ter você aqui, partilhando conosco, né? Queria que você se apresentasse, falasse de onde que você é, seu grupo de oração. Sei que você tem uma família bonita que está crescendo, não é? Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, meu nome é Marcele, né? Sou aqui da Diocese de Valença, no Rio de Janeiro, interior do Rio. Faço parte do grupo de oração Maria Estrela de Evangelização. E neste tempo o Senhor nos chama a coordenar o ministério de formação na Diocese, né? Com muita alegria. Eu sou casada com o Leonardo, que também é no Ministério de Música, junto com o Everton, né? Essa pessoa querida aí do Rio também. Nós temos 2 filhos, o Davi de 4 anos e a Maria Tereza, que tem 3 meses. Né? Tá lá o pai dando banhozinho na Maria Tereza para mim agora. É a missão família, que alegria, né? É importante. Eu falo que é essa engrenagem, então, né, que a gente fala, para que eu pudesse estar aqui, né? Ele também me ajuda na missão familiar. Muito bonito isso. A minha esposa também é do Ministério de Música, não é? Então, olha, tá vendo? Confirmou o Ministério de Formação. Formação Ministério da música, então, assim, né? Maravilha, maravilha. Isso é muito bom, né? A gente poder servir em família, e a nossa família também
servir conosco e nós servimos com ele. Isso é um testemunho Amém. muito bonito de fé, de maturidade na vida cristã. Marcele, carismático não começa nada sem oração, né? Então eu queria pedir a você que fizesse um momento inicial de oração para que a gente possa, então, iniciar a nossa partilha, a nossa conversa. Então, nós já queremos louvar ao Senhor, né? Louvar a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus, né, pelas nossas vidas. Então, eu te convido, meu irmão e minha irmã, a louvarmos, a abrirmos o nosso coração ao Senhor, que nos convida nesta noite a juntos, né, podermos partilhar. Então, Senhor Jesus, nós queremos louvar, bendizer, engrandecer o teu santo nome. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor, pelo teu chamado à missão. Obrigada, Senhor Jesus, por nos escolher. Obrigada, Senhor Jesus, por nos querer perto. Mas porque tu, Senhor Jesus, também é a nossa força e caminha com cada um de nós. Eu quero louvar, engrandecer o teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por esta noite de graça. E que teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha conduzir todas as coisas, porque tudo é para ti, Senhor Jesus. Tudo é para honrar o teu nome poderoso. Então, que o teu Espírito Santo já venha enchendo os nossos corações, guiando as nossas palavras, abrindo também os nossos corações para acolher aquilo que vem dele, para que possamos cada vez mais crescer no amor, na fraternidade e na missão que o Senhor nos confia. Amém. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Marcele, a gente tem sempre iniciado as nossas partilhas fazendo esta pergunta que eu vou fazer para você agora. Como que você e a sua família têm vivido esse tempo de quarentena, de pandemia, de isolamento, com uma criança pequena? Como que tem sido isso aí para vocês? Bom, desde que começou, né, a pandemia, nós vivemos muitas transformações, né? A pandemia, ela causa também situações que vão em relação ao nosso trabalho, né? Nós passamos por várias transformações, né, no nosso trabalho, na nossa maneira, né, também de ver a vida, porque a Maria Tereza chegou no meio disso tudo, né? Em março começou a pandemia, eu estava grávida, e no final de abril a Maria Tereza chegou, em meio a toda essa turbulência. Ela ficou por 13 dias, né, na neonatal, e nós vivemos esse período de luta, porque eu podia ver a minha filha por 2 horas, por conta, né, da pandemia, e eu tinha que fazer essa viagem diariamente, uma viagem de 2 horas, né, para que eu pudesse ver a minha filha por apenas 2 horas, e só eu podia ver, ou eu ou o Leonardo. Então, foi um período de muita luta, né, mas que também prova tudo aquilo que nós professamos, né? Essa fé perseverante, essa fé, esse Deus que nos sustenta. Eu falo que nós experimentamos tudo aquilo que a gente professa, né? Essa força que vem de Deus, essa alegria que só encontramos nele, nós vivenciamos tudo isso. E eu até brinco um pouco, né? Que, na verdade, eu já estaria de isolamento, né? Porque quando a gente tem um bebê novinho, a gente fica também um pouco isolado, né? Principalmente no início, a gente não pode receber tantas visitas, né? Sair para muitos lugares. Mas a minha família, né? Com toda a pandemia e com a chegada da Maria Tereza e da forma que foi, a gente vê esse resgate do que é essencial, né? Então a gente faz essa experiência da oração em família, né? Algo que eu sempre brinco, né? Que a gente nunca fazia, de rezar o rosário, porque eu falo família, né? Família é o marido, a esposa e os filhos, mas eu tenho a minha mãe aqui bem pertinho de mim, né? Então a gente é muito próximo. Sim. E a gente rezava, né, o rosário, né? Rezamos o rosário. Eu falei, gente, nunca rezamos o rosário com meus pais, né? Então, foi algo que a gente começou a viver a partir da pandemia. Então, ela vem resgatar essa essência de família, de orar em família, a importância, né, de orarmos em família.
Então, é um momento difícil, mas também é um momento de resgatar em nós aquilo que é essencial, aquilo que realmente importa, né, para nós, essa busca, né, desenfreada muitas vezes que nós temos por aquilo que é material, e vem esse resgate daquilo que é essencial, né, principalmente a luta pela vida. Então, vem resgatar muito isso em nós. Eu acho muito interessante, Marcelo, que de fato isso tem acontecido, né? Um resgate de coisas que são essenciais na nossa vida, que outrora a gente não tinha assim, a atenção devida, né, para essas realidades, e que agora a gente está podendo ter. Voltar a olhar para o essencial em detrimento daquilo que é acessório, o essencial, nossa família. Né? Resgatar Verdade. A espiritualidade familiar, o olhar no olho, o conversar, até mesmo as exortações, a gente consegue observar mais coisas, e isso vai ajudando também na nossa espiritualidade. Eu sempre pergunto isso porque é algo que a gente observa, que nós cristãos precisamos ter essa dimensão. É um tempo de nós voltarmos o nosso coração para Deus. De alguma forma, a gente precisa se encontrar enquanto família para rezar, para buscar soluções para os problemas que não são pequenos, que são grandes, diante de tantas coisas que nós temos vivido, não é? Então, muito obrigado já por essa resposta tão fecunda de algo que vocês estão vivendo e experimentando. Marcelo, os irmãos já estão interagindo aqui. Ó. Já tem a Roberta Salgado dando boa noite. A coordenadora. Sandra Viana, esposa do Diácono Arimateia, dizendo boa noite. Nossa, coordenadora, ó, viu? A Sandra Viana diz assim, tempos maravilhosos, onde, como a família, temos de estar mais juntos e unidos em oração. Deus continue nos abençoando. Então, aqui vai um abraço para a sua coordenadora. Que alegria, né, nós podermos estar aqui falando de algo tão importante para a nossa vida de fé. Lembrando que nosso tema hoje, meus irmãos, é resgatando a missionariedade. Não é uma palavra que a gente usa muito no ambiente carismático, missionariedade, que é nada mais, nada menos do que Marcelo vai explicar aqui para nós, né? Marcelo, o que é missão? E qual é a importância da missão? Eu gosto muito, né, de ir no significado das palavras, né, porque a palavra, ela nos traz, né, esse significado e a gente pode utilizar em várias coisas. E no dicionário, a palavra missão, ela vem assim, incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem, um encargo. Né? E nós temos por missão, então, é uma missão que, na verdade, não é nossa. A missão, ela é de Deus, né? Então, a missão, ela sempre vai existir, vai acontecer, mas o Senhor, ele quis e quer contar sempre com cada um de nós. Então, qual é a missão enquanto cristãos batizados? Né? A nossa missão por primeiro, então, é anunciar, levar Jesus, fazer ele conhecido, anunciar o seu amor, um Jesus por inteiro, não pela metade, né? Porque muitas vezes, e nós vemos, né, que nesse período de pandemia, principalmente, quantas pessoas ficaram perdidas por não terem esse Jesus inteiro, né? Porque o Jesus da cruz, o sofrimento, né? Muitas pessoas né, pararam, né, ficaram paralisadas, porque veem Jesus como uma parte, né, uma parte de um todo, não vê Jesus por inteiro, né, e acolher Jesus é acolher a cruz também, né, acolher tudo que vem com Jesus, e não apenas as glórias, as vitórias. Então, a nossa missão é anunciar esse Jesus, um Jesus que nos ama, que veio por amor para nos salvar, e por amor nos resgata cada dia. Então, essa é a nossa missão, anunciar Jesus, anunciar a palavra, anunciar o nosso Salvador. Ele é o Senhor. Então, essa é a nossa missão, por primeiro, enquanto batizados. Você sabe que me chama muita atenção essa primeira missão que nós temos como batizados, de anunciar Jesus por padre. Ele falava isso, né, numa partilha, que na sua paróquia, numa reunião do conselho, alguém falou assim, mas tem o Jesus
da pastoral XYZ, e tem o Jesus da renovação carismática. Aí o padre, né, nervoso, bravo, bateu assim na mesa e falou: heresia! Jesus não se reparte, ele é todo, ele é por inteiro. Não é então quando a gente fala de Jesus, seja no grupo de oração, seja numa pastoral, seja no movimento, seja numa fila de banco, seja no supermercado, seja na nossa casa, onde for. Que ressuscitou o terceiro e derrama o Espírito Santo. Então é algo que a gente... Consegue me ouvir? Agora sim, estava parado. Então é algo que a gente observa, né, nisso que você acaba de falar. A nossa primeira missão é anunciar Jesus Cristo. E me chama a atenção também, Marcelo, algo que o Papa Francisco fala, que o anúncio de Jesus Cristo ele não pode ser com cara de funeral. Né? Como é que é uma cara de funeral? Uma cara de tristeza, não é? Uma cara de isolação. Como que as pessoas vão crer nesse Jesus vivo se a gente anuncia com cara de funeral, não é mesmo? Verdade. E a gente tem por missão anunciar com a nossa vida, né? Como batizados, né? Pessoas batizadas no Espírito Santo, cheios dos dons e dos carismas, nós precisamos anunciar Jesus com a nossa vida. No período, né, lá na neonatal, eu falo que é muito difícil, né? Quando eu tive a experiência do meu primeiro filho, né? E com a Maria Tereza foi muito diferente. Aquele bercinho vazio no quarto é algo muito impactante, é difícil, né? Você se deparar com aquele berço vazio, né? Então, os 2 primeiros dias, eu vou falar a verdade, porque o cristão ele tem que ser verdadeiro no seu anúncio, né? Nós temos momentos, sim, né, de muito medo, de muita falta de esperança, né? Aqueles primeiros momentos, mas eu falo que como é bom a vida em comunidade, porque os irmãos nos fazem recordar para aquilo que nós fomos chamados, né? Que é anunciar Jesus na nossa vida. E eu lembro que os 2 primeiros dias eu só sabia chorar, eu não conseguia nem rezar, né? Só que isso é uma coisa, né, que eu sempre tive, que é quando eu não consigo rezar, eu peço ajuda. Né? Eu peço ajuda. Tá certo. Sempre falei, né, eu lembro que eu mando a Roberta, né, além de ser minha coordenadora, é minha comadre, né, madrinha da Maria Tereza, o padre Welder, né, também é o padrinho dela. Eu falei que já não foi à toa, né, que o Senhor suscitou intercessores, né, fortes para Maria Tereza, né, porque o combate ia ser grande. Né, aqui também está o Adair aí presente, que também é padrinho da Maria Tereza, a Diana, né, que são do Ministeriados da Família. E eu lembro que eu pedi ajuda a eles. Falei, minha irmã, reza por nós, rezem por nós, porque tá difícil, né? Eu não consigo, não tenho forças. Eu não tinha força nem para ir na neonatal. E eu lembro que na segunda-feira, logo pela manhã, o Ronildo, né, que é o nosso secretário aqui também, geral da Diocese, né? Todo mundo conhece o nosso Pangaré. Ele me mandou uma mensagem, né? E que me fez recordar a minha missão. Ele falou, minha irmã, você tem o Espírito Santo e nós não podemos falar como todas as outras pessoas. Nós precisamos mostrar Jesus em nós. E quando eu recebi aquela mensagem pela manhã, eu falei, meu Deus, eu não posso reagir como o mundo reage. Eu não posso me desesperar, eu não posso perder minha esperança, eu não posso paralisar. Né? A minha missão é anunciar Jesus. E se Jesus me coloca hoje, aqui nessa neonatal, ele tem um propósito para isso. E eu lembro que a partir daquele momento, né, nós começamos a encarar de uma maneira diferente tudo aquilo que nós vivemos. Então, eu sinto, né, esse batismo no Espírito Santo. E nessa missão que nós temos, como você falou, aonde nós estivermos, é realmente aonde nós estivermos. Né? Se hoje, né, muitos estão
num leito de hospital, é lá que o Senhor quer também que nós façamos a nossa missão enquanto batizados, né, de fazer Jesus conhecido. E ali, a cada passo, né, nós louvávamos a Deus, sim, claro, pela vida dos médicos, mas ali nós louvávamos a ação de Deus, porque nós vimos, era algo palpável, né, para nós, o que Deus realizava, né, através da sua ação. Então, nós vemos essa missão, né, ela tem que ser realmente com a vida, na nossa vida, onde nós estivermos e no momento que nós estamos vivendo também. Me faz lembrar aqui, novamente, uma frase de São Paulo VI, né, que a gente fala muito ela nas nossas formações, de módulo básico, enfim, que o Papa Paulo VI, no Evangelho Nuntiandi, ele fala que o homem contemporâneo, ele ouve com mais alegria, com mais bom grado as testemunhas do que os mestres. E se ouvem os mestres, é porque eles são testemunhas. E como isso fala ao meu coração, eu fico pedindo isso a Deus, Senhor, me dá a graça de eu e a minha casa sermos testemunhas. Mesmo que ninguém veja, porque o testemunho não é para a gente dizer, eu estou testemunhando, mas naquelas pequenas coisas que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, que a gente não negue Jesus, que a gente testemunhe Jesus. Ainda que a gente precise subir na cruz com ele. Não é isso, me chama muita atenção. Diante de tudo que a gente vive, ouve, eu acho que o mundo de hoje requer mais testemunhos do que mestres que falam sem viver. Não é? E eu acho que isso vai atrair de novo as pessoas para o seio da igreja, o testemunho, porque foi isso que aconteceu quando Pentecostes aconteceu, o cenáculo, as portas se abriram, eles viram o barulho, mas viram também o testemunho daqueles homens, que outrora eram outras pessoas e passaram a ser transformados pela graça de Deus. Isso é fascinante, né, na obra de Deus. É verdade. Marcele, qual a relação da experiência dessa graça? Você falou um pouco do batismo no Espírito Santo, que a gente precisa testemunhar Jesus aonde nós estivermos. Qual é a relação que tem dessa experiência, que é até um tripé da nossa identidade, a vivência do batismo no Espírito Santo com a missão? Isso tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? A teologia vai dizer, existe alguma dicotomia ou existe uma analogia? O que você acha? Tem tudo a ver, né? Uma não coexiste sem a outra, né? Não há missão sem batismo no Espírito Santo, porque o que nos move na missão é o batismo no Espírito Santo. Nós temos até Maria, né, como a nossa maior apóstola, discípula e catequista nisso, né? Porque Maria, ela se enche do Espírito Santo, mas ela não se paralisa, ela já sai em missão, né? A gente até sempre brinca, né, eu e Roberta, né, com essa passagem que a gente fala, né, que Maria, ela tem pressa, né, tem pressa em sair, né, para ajudar, né, a sua prima. E eu acho que cada um de nós, é isso que acontece, né, com cada um de nós quando a gente é batizado. Eu lembro que quando eu fui batizada no Espírito Santo, a nossa vontade é que o mundo todo seja batizado, né, que todos conheçam e experimentem, né, não só conheçam, mas que façam a mesma experiência, né, de Deus, assim como nós fazemos. Até dentro da minha família, né, no caso, como o Leonardo sempre, a gente sempre brinca, né, que o Leonardo sempre foi um esposo maravilhoso. E o Ronildo até sempre falava, né, se ele já é bom, né, sem fazer a experiência do Espírito Santo, tu imagina quando ele fizer. E eu lembro, né, que eu já estava desistindo assim, né? Ele é bom, ele não atrapalha a minha missão, né? Porque eu sempre tive essa coisa de missão, eu gosto, né? Eu brinco que eu sou muito Marta, né? Eu gosto do trabalho, né? Eu gosto, né, de estar na ação. E aí o Leonardo nunca foi contra, nunca me impediu de nada na minha missão. Então, eu comecei a me conformar, né, com essa realidade. Só que, enquanto batizados, nós não podemos nos conformar de não ter o céu para os outros, né? De não que os outros também alcancem esse céu e essa salvação. Então, quando,
né, o Leonardo fez essa experiência, né, do Espírito Santo, eu vi a diferença na minha casa, né, e em mim, porque ele, né, me fortalecia também em oração, né, em vários momentos, né, como, por exemplo, esse momento que nós passamos com a Maria Tereza. Realmente é preciso que um possa, né, em oração, fortalecer o outro. E se ele não tem essa experiência, né, talvez nós nos perderíamos. Então, e ali, né, era um sustentando o outro. Então, o batismo no Espírito Santo, ele nos impulsiona realmente a levar Jesus para o outro, a não nos conformarmos, mas transformar, né, a nossa realidade, né, a nossa família. E a gente vê a transformação, esse batismo no Espírito Santo através de nós, que é isso, né? O Espírito Santo, ele vem, derrama seus dons, os seus carismas em nós, mas não para nós mesmos, mas sim para transformarmos o mundo, a realidade onde nós vivemos. E eu vejo, né, a minha mãe era uma noveleira, né, de mão cheia, e graças a Deus hoje é liberta, né, disso, né, de novelas, né, ela e meu pai rezam um terço todos os dias, então são coisas que nós sentimos, né, que é realmente a partir desse nosso batismo que alcança também a vida dos nossos, né. Então, é o batismo no Espírito Santo que nos impulsiona, né? Que nos dá força para a missão, para anunciarmos Jesus. Isso é uma coisa linda demais, Marcelo, porque a missão começa primeiro dentro da nossa casa. Sim. Você faz essa experiência e os seus começam a perceber essa mudança e querem, por que agora ela é assim? Por que agora ele age dessa maneira? Não age de outra forma? Então eles começam a ter esse interesse de quererem fazer a mesma experiência. E olha que coisa bonita, os irmãos que estão aqui nos acompanhando, como é importante a nossa fidelidade a esta graça fundante do nosso movimento, a esse genuíno batismo no Espírito, né? Eu fico impressionado, Marcele e demais irmãos, com essa capacidade que Deus tem de fazer obra nova em vasos velhos e quebrados. Porque é Deus. É verdade. Só Deus poderia fazer isso. Mas eu fico impressionado. E eu digo assim, se ele fez na minha, eu acho que ele pode fazer na vida de qualquer pessoa, porque é uma graça que transforma a vida de dentro para fora. E é impossível nós guardarmos essa graça para nós. Por isso a questão que você falou do anúncio, não é, do Senhor, de ser esse testemunho. E como é importante, Marcele, muda a realidade profissional, onde a gente trabalha, muda a realidade social, nosso lazer, coisas que a gente se divertia não eram tão do agrado do Senhor, a gente passa a deixar de lado, e o ambiente onde a gente se encontra também é transformado. Na verdade, quando o Papa Francisco, na Evangelho Gaudium, ele fala que nós somos uma missão. A missão não é algo, não é uma estrutura, a missão não é fazer coisa. Nós somos a verdadeira missão. Imagine, você transformada ajudou seu esposo a fazer uma experiência do batismo no Espírito, que ajudou o seu pai e a sua mãe a fazerem essa experiência. E eles agora são a própria missão, junto com os amigos, os colegas. Isso é muito bonito. Né? O batismo no Espírito Santo se multiplicando. Sim. Verdade, meu irmão. E a gente só consegue, né, fazer essa experiência quando nós nos abrimos a essa ação. Né? Porque eu, desde pequenininha, sou da igreja, né, fui criada na igreja, passei por vários movimentos, mas quando a gente fala, né, do batismo no Espírito Santo, é receber o Jesus por inteiro, né? É fazer a experiência por inteira, porque muitas vezes nós servimos a Deus, estamos na igreja, mas ainda queremos fazer a nossa vontade. E ser batizado no Espírito Santo é deixar o Senhor tomar conta de tudo, né? De todo o nosso ser, de toda a nossa vida, né? Então, é importante, né, nós também falarmos sobre isso, né, desse batismo no Espírito Santo, é deixar Deus ser Deus em nós, né? Então, nós precisamos fazer essa experiência de deixar Deus
né, tomar posse da nossa vida por inteiro, não por partes, né? Eu acho que é importante essa palavra inteiro, né? Experimentar por inteiro, deixar Deus ser Deus por inteiro em nós. Amém. Maravilha, maravilha, Marcele. Marcele, nós participamos de um grupo de oração. Isso nos torna membros de movimento eclesial. Então, eu queria já perguntar a você, como que os nossos grupos de oração podem ser genuinamente carismáticos e missionários? Engraçado que nesse tempo, né, Joelson, como que nós vemos a importância do grupo de oração, né? Como que o grupo de oração, ele realmente é essa célula mestra, né, do nosso movimento, e o quanto ela é importante, essencial, né, para essa difusão no batismo do Espírito Santo, de fazer realmente Jesus conhecido. E o nosso grupo de oração, ele precisa ter, né, essa essência realmente resgatada. E eu lembro nos primeiros grupos de oração, né, como seria através de uma live, né, então a gente sabe que tem um tempo, né, então é 1 hora no máximo, né, eu acho que agora estão até conseguindo colocar um pouco a mais, né, mas no início era 1 hora no máximo, então a gente tinha que fazer todo o esquema, né, do que, então, apresentar neste grupo de oração. Então, a gente vê que a gente resgatou aquilo que é essencial, né, o ciclo carismático, né, que é a nossa essência, né, realmente esse batismo no Espírito Santo, a palavra de Deus, né, que vem nos fortalecer, aquecer os nossos corações. Então, nós vimos que nós começamos a tirar tudo aquilo que era desnecessário, né, aquilo que, na verdade, era apenas um enfeite, né, como o Vinícius costuma dizer, né, aquilo que é apenas para dar... Vai enfeitar o pavão. Exatamente. Né? Então, e a gente vê que a graça de Deus se realiza naquilo que é essência. Então, os nossos grupos de oração, precisam, na verdade, resgatar a essência, ser fiéis à identidade do movimento. Né? Então, o que nós precisamos, né, principalmente nesse período que nós temos de reflexão, né, também sobre o grupo de oração, é resgatar essa essência. Né? E quando eu penso em grupo de oração, né, a gente logo pensa naquela frase, né, que Mateus nos traz, né, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. E, na verdade, né, nós precisamos viver esse carisma do dom da fé, de acreditar que Jesus ele está no meio de nós. Né? Deus está aqui no meio de nós, né, nessa live, né, nessa partilha, o Senhor está aqui, né, nos conduzindo, o Senhor está aqui abrindo os corações, o Senhor está aqui a partir, né, dessa partilha, avivando talvez algo que estava, né, adormecido em nós. Então, os nossos grupos de oração precisam, na verdade, exalar isso, ter por primeiro, né, que é o Senhor que age, é Ele que age através de nós. Nessa simplicidade, nessa pureza de coração, resgatar essa essência, né? E, claro, né, os nossos grupos de oração e os servos dos grupos de oração, nós precisamos, né, nesse período que é propício para isso, mergulhar mais, né, na palavra, na oração, na intimidade com o Senhor. Né? Nós precisamos resgatar isso em nós para que possamos também até voltarmos, né, de uma maneira mais forte, com mais unção, profecias, né, para que o Senhor possa alcançar ainda mais vidas. Então, o grupo de oração, né, para que ele seja um grupo carismático, um grupo que realmente venha exercer os seus carismas, é um grupo que está aberto à ação de Deus. É um grupo que não quer realizar a sua vontade, mas a vontade do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade do nosso jeito, e não é assim. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor nos pede e aquilo que o movimento também nos indica. Isso é importantíssimo que você traz, Marcelo, porque é a mesma percepção que eu tive. A gente teve que aprender a fazer um grupo de oração em tempo menor. Então não dava para ficar criando muitas coisas que não são
da nossa vivência pentecostal semanal. Né? O tempo da pregação, eu amei o tempo da pregação. 10 minutos. Né? A gente não tem como passar do tempo. Não tem como passar do tempo. Né? O exercício... Exatamente. O exercício do louvor, as 3 pessoas da Trindade, não é? A escuta profética, isso é algo que é receita de bolo? Não. O seu grupo de oração é de um jeito, o meu é de outro. Mas tem coisas que no seu grupo e no meu grupo não podem faltar de uma essência. Então, eu acho que quando você traz desse resgate, de nós resgatarmos isso e sermos fiéis à identidade, é deixar aquilo que é acessório. Isso. Vamos fazer um momento de oração. Não, grupo de oração não é momento de oração, é grupo de oração. Não é momento de oração, é outra coisa. É grupo de oração. Então é algo que a gente observa que também, com essa visão positiva, a gente está tendo a oportunidade de poder se reinventar como grupo de oração. É verdade. E eu penso que quando nós voltarmos ao processo, né, de estarmos nas nossas comunidades, eu acho que isso não deve retornar aquelas coisas de trás, mas que a gente deve avançar na nossa missionariedade, não é? É verdade, meu irmão. Marcele, como ser um grupo de oração em saída, em pandemia, né, na pandemia, e pós-pandemia? O que a gente pode fazer enquanto missão nesse tempo de pandemia? E pós-pandemia? O que você pensa de como que a gente pode trabalhar e avançar mais na evangelização? A gente sempre fala que a evangelização ela não pode parar, né? Nada pode parar a evangelização. E nós temos, às vezes, muitos motivos, né, para parar. Né? Como eu te falei, né, nesse período que nós vivemos, né? Então, o nosso núcleo de oração sofreu outros embates, né? Então, começou comigo e Leonardo, né, com a Maria Tereza, depois a Diana também perdeu o pai nesse período. Então, nós vivemos esses embates, mas graças a Deus, e porque é um grupo de oração fiel a essa identidade, a esse batismo, nós não paramos. Amém. Eu falo que nem a internet nos parou. Eu lembro um dia, né, a gente, para começar a live, parou tudo. Não conseguia, né, fazer nada. Nós fomos para o grupo de WhatsApp, do grupo de oração. E fizemos o nosso grupo de oração lá pelo WhatsApp, porque aquela mensagem precisa chegar aos corações. Nós precisamos entender isso. Né, que Jesus ele precisa chegar aos corações, o Senhor ele precisa alcançar a vida das pessoas. E essa é a nossa missão, não deixar que Jesus deixe de entrar nessas casas, entrar na nossa família, na nossa vida. E eu lembro que na semana, né, que eu vim embora, né, porque aí eu fiquei no hospital 3 dias e tive que retornar para casa, né? Não podia mais ficar lá. E, inicialmente, eu fiquei triste, né, por deixar minha filha lá. Mas o Senhor foi colocando no meu coração, né, que eu tinha o meu filho em casa, e naquela semana era a semana para eu pregar, né? Era a minha semana da tabela de pregação. E eu lembro, né, que a Roberta, com todo o zelo, né, de pastora, me mandou a mensagem, né, outra pessoa, né, iria fazer a pregação, e eu lembro que eu falei, Roberta, eu vim para casa por um motivo. Eu preciso testemunhar a graça de Deus na minha vida, porque Amém. A fé é quando nós não vemos, né? A fé, ela é quando a gente, não é quando a gente coloca o pé no mar, né? Assim que a gente brinca, né? Mas a gente coloca-se, vai, adentra o mar e a gente vê a graça de Deus, então, se realizar quando nós adentramos este mar. Né? O quanto ele nos sustenta, o quanto ele
vem verdadeiramente preencher, né, todo o vazio, tudo, toda a alegria que nos falta durante esse período. E eu lembro, né, que quando eu acabei a pregação, né, acabou o grupo de oração, quantas mensagens chegaram, né, de pessoas que foram tocadas e falando, meu Deus, né, eu quero viver essa experiência. E aqui eu falo isso não para me exaltar, né, mas para exaltar o Deus que nós servimos. Então, hoje, levar Jesus, né, ser missionário e levar Jesus às pessoas é algo simples, é eu e você testemunharmos o que Deus tem realizado nas nossas vidas nesse período, né? Nós fechamos também um comércio, né? Nós somos microempreendedores, então não aguentamos esse período, nós fechamos, mas o Senhor abriu novas portas. Isso é graça de Amém. Deus, é a providência de Deus que nos alcança. Então, às vezes, nós precisamos anunciar, não deixar de anunciar Jesus, né, e de testemunhar aquilo que Deus tem realizado. Eu acho que é uma maneira, né, de nós não deixarmos a missão parar, né, testemunharmos a graça que o Senhor tem realizado, de nos fortalecer, de nos dar alegria, né, de ser a nossa força em meio às dificuldades. Né? E também mandar um recado, uma mensagem, ligar para os irmãos, também eu vejo como algo que precisamos, né, também exercitar neste período, para que os irmãos também não se sintam sozinhos, e levar sempre essa mensagem, né, de esperança para cada um. E no pós-pandemia, nós vemos, né, como a gente fizemos essa breve reflexão aqui, daquilo que é acessório nos nossos grupos de oração, nós precisamos fazer, então, realmente também um planejamento, né, nós da formação, né, sempre vemos isso, né, o diagnóstico, o planejamento e a execução, né, e esse diagnóstico, né, que nós já estamos fazendo, né, daquilo que precisa ser retirado, e nós precisamos estar preparados para um povo, né, que vai voltar para esse grupo de oração. E para isso nós precisamos resgatar também em nós aqui a irmã até fala, até a folha em branco, né? Nós precisamos também ser realmente essa folha em branco, deixar o Senhor nos renovar. Né, nós precisamos também renovar o nosso modo de ver, de fazer os nossos grupos de oração. Né, nós precisamos também nos rever enquanto servos, esse resgate, né, o Vinícius foi muito inspirado pelo Espírito Santo, né, quando ele propõe esse resgate, né, a gente até fala, ele não sabia, mas o Espírito Santo, né, já sabia de tudo que viria, por tudo que passaríamos. E ele nos traz esse resgate também desse amor por primeiro ao Senhor. Esse amor essencial a Deus, né? Esse amor perto, essa intimidade, essa experiência mesmo do amor de Deus na nossa vida. Então, eu entendo, né, esse período de pandemia como um resgate de cada um de nós, do grupo de oração enquanto a sua essência, né, retirando todos os acessórios, para nos preparar para o que virá, do novo tempo que virá. Né, porque o Senhor ele vai ter um novo tempo, um tempo de realmente pessoas que passaram por toda essa prova, que provaram a sua fé e que vão dar um testemunho ainda maior da graça de Deus na sua vida. Por isso, Marcele, a importância dos nossos grupos de oração serem genuinamente carismáticos e não outra coisa. Porque nós vamos receber um povo machucado, depressivo, sim, abatido, cansado, mas também um povo que experimentou nesse tempo o fortalecimento da fé. Não é? É verdade. A minha visão, eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso, é uma visão de esperança, porque desde que começou a pandemia, é essa palavra que vem no meu coração. Nós somos servos da esperança. Jesus é a nossa esperança. Nada acontece conosco se Deus não permitir. Por isso a gente tem que ser um povo da esperança. Não é? Quando ligar para o irmão,
uma palavra de esperança, quando mandar uma mensagem, uma palavra de esperança motivadora, sobretudo aqueles que nos lideram, que nos coordenam, que nos pastoreiam, porque ora nós somos pastores, ora nós somos ovelhas. Ninguém é só ovelha e ninguém é só pastor. Verdade. Por isso, cada um de nós precisamos, nesse tempo, não é? Temos no coração isso. Nós somos promotores da esperança. E Romanos 5 vai dizer isso, 5:5. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Não, isso não é utopia. Você teve essa preocupação de voltar do hospital, não é? Poderia dizer, olha, eu vou ficar em casa, porque é um momento dolorido, 2 horas, né, para poder ver a filha e aqueles horas todas sem vê-la. Isso causa uma tristeza, uma angústia. Mas você quis ser ali a testemunha do Senhor. Não é? Eu acho que isso é algo que nós precisamos resgatar na nossa vida. O princípio do testemunho. Deus permite coisas para provar a nossa fé. Né? E eu vejo que esse tempo, Amém. Como você falou, de fato é um tempo de resgatar na nossa vida pessoal. Não é? Sim. Eu espero que a gente não precise de uma outra pandemia para entender que Deus é Deus, que Ele está no comando de todas as coisas. Às vezes as pessoas dizem, foi Deus que deu a pandemia. Não, não foi Deus que deu. Não é? Mas Ele permite certas situações para a gente entender quem é que está no comando, quem é que está no controle das coisas. Não é? Então, eu rezo assim, Senhor, que a gente não precise de outra pandemia para entender quem é que está no comando de todas as coisas. Não é? Então, acho que isso é algo fundamental, importante. Marcelo, vamos caminhando aqui, porque a hora já vai avançada, não é? Qual é a importância do Ministério de Formação para ajudar nesse caminho de missionariedade? Eu caí de paraquedas no movimento de formação, né? Eu falo que Deus ele tem uns desígnios, né? Porque a formação ela nunca é a nossa escolha por primeiro, e aí também a gente entende a missão, que a missão não é algo que nós escolhemos, mas Deus nos dá. Eu lembro que a formação, eu entrei na formação pelo convite, o convite em posição da minha coordenadora, eu cheguei atrasada numa formação de diocesana, e aí ela falou assim, não temos representante na formação, você pode ir? Eu falei, vou. E lá encontrei a nossa coordenadora estadual, Maristela, uma pessoa que eu amo profundamente, né? Tenho uma admiração enorme por ela, sempre me incentivou muito, sempre foi uma pessoa que eu sempre me identifiquei muito dentro da renovação. E ali eu vi a importância da formação, né? E quando nós tomarmos posse da importância da formação para os nossos grupos de oração, nós vamos além. Aí nós vamos conseguir dar passos largos. Porque sem formação, todas as pastorais, movimentos que pararam com as suas formações, elas se perderam no meio do caminho. Né? Então, nós vemos isso. Né? Nós precisamos, por isso que a gente fala do resgate e ser fiel à identidade da renovação. E a formação, ela vem isso. Né? Nos mostrar novamente, nos formar, né? Para que possamos ser fiéis àquilo que a renovação nos pede, nos chama. Então, a formação nesse período, né, e quantas lives formativas importantíssimas, né, para que nós possamos fazer essa reflexão, né, acerca de todos os carismas, né, do batismo do Espírito Santo. Então, eu vejo a formação como algo essencial no nosso grupo de oração. Inclusive, até a minha coordenadora estava até propondo para que a gente fizesse com os nossos servos, né, formações, para nos prepararmos para esse retorno. Então, como é resgate de nós servos, nós precisamos, então, resgatar essa formação. Então, o que é batismo no Espírito Santo, o que é viver os carismas, o que é esse chamado do Senhor. Então, a formação, ela vem nos lembrar esse primeiro chamado. A formação, ela vem nos formar para o céu e nos fazermos também formadores de homens para o céu.
Então, eu vejo a formação hoje, né, não como algo que quer nos colocar numa forminha, né, e todo mundo igualzinho, não, mas a formação, ela vem nos formar para o céu, né, vem formar homens e mulheres para o céu, homens e mulheres preparados para as batalhas, né, que estão aí e que ainda virão. Como é importante, Marcelo, isso que você está trazendo, porque nós temos um processo lindo, não é? Que é o processo formativo, que quando terminar esse tempo de pandemia, a gente, né, deve voltar com todo afinco, com toda a coragem, com toda a força, porque a formação ela amplia a visão, né? Ela cura, ela libera, e não existe missionário. Como eu vou fazer missão se eu não conheço quem é que me envia? Né? Então é muito importante conhecer a palavra de Deus. Né? Nós estamos tendo oportunidade nesse tempo, através do ministério de pregação, da gente estudar a palavra, não é? De resgatar essa importância da palavra. Acho muito importante isso que você acabou de falar, porque gera em nós, nesse tempo, uma oportunidade de aprender. Os congressos online que estão acontecendo, sim, as partilhas carismáticas. Eu acho que são caminhos que podem nos ajudar a mergulhar na essência daquilo que é a nossa espiritualidade, né? Porque pode ser que quando esse tempo passe, a gente possa cair também naquela realidade de fazer, agora vamos fazer tudo online. Eu costumo dizer assim, o feijão com arroz. Isso é para manter a chama acesa. Mas o mocotó, aquela comida mais forte, é na comunidade, não é nos nossos encontros, nos nossos retiros. Claro, é uma ferramenta que a gente aprendeu a utilizar e nós, igreja, estamos de parabéns. A igreja está usando essa ferramenta da melhor maneira possível. É missa, tem partilha de bispo, de padre, dos membros da renovação, tudo para ajudar a gente a manter o foco na nossa espiritualidade, na nossa fé. Eu tenho dito assim, isto não deve suprimir o nosso momento pessoal com Deus. É importante as lives, esses momentos, mas a gente precisa ter aquilo que a renovação chama de projeto Amigos de Deus, a intimidade com Deus, o resgate pessoal, porque senão não tem razão de sermos missionários, não é, Marcele? É verdade, meu irmão. E é levar Deus para o outro, né? A gente precisa encontrar o outro, né? Ser essa igreja em saída, né? E ir até o outro, porque nada substitui esse calor humano, né? Nada, né? Ainda mais nós carismáticos, né? Gostamos bastante de abraçar, é algo muito difícil, né? Eu até falo, né? Não pode nem retornar ainda a grupo de oração, que a gente não vai conseguir não abraçar. Porque é muito difícil, né? Porque nós temos esse calor humano, né? Jesus, ele é esse amor, né, encarnado, e nós queremos, né, também transcender isso nas nossas ações, né, naquilo que no outro mesmo, né? E essa vida comunitária ela é muito importante, né, para que essa missão tenha sentido, né, a vida comunitária. Então, realmente, essa sua colocação, né, de ter somente acontecer tudo em lives, realmente não podemos cair nisso e também não podemos nos esfriar na acomodação, né, que é algo que também atrapalha a missão. A missão, nós não podemos nos acomodar, né? A missão é ao contrário, né? Assim como eu falar, né, dava o exemplo de Maria. Maria não se acomodou, apesar de grávida, né? Saiu, partiu em missão, porque ela sabia que precisava cumprir aquela ajuda à sua prima. Então, nós também precisamos não nos acomodar. Então, não podemos cair, né, também nessa tentação do comodismo, que atrapalha também a missão. Amém. Marcele, o Vinícius fala uma coisa no livro que me chamou a atenção, que ele diz que os nossos grupos de oração já não têm sido instrumento de atração eficazes. Ele afirma isso. Por que muitos de nossos grupos já não têm sido esses pontos de atração
eficazes? Tem uma frase, né, tem até um livro, né, uma passagem bíblica, né, que fala, veja como eles se amam. É um livro que eu gosto muito, mas foi um livro que, na verdade, nos envergonha por muitos momentos, né, porque as pessoas, né, quem está à frente dos grupos de oração, querendo ou não, nós somos, né, apesar de nós não querermos, nós não estamos nos levando, né, levando sim a Cristo, infelizmente o outro nos vê, né? Então nós somos hoje o rosto de Deus, né? Nós devemos refletir na nossa vida, nas nossas ações Deus. E infelizmente muitos de nós nos perdemos nisso. Nós precisamos ser uma família. Né, aqueles 12 discípulos, eles eram uma família, né? Sempre falam nas passagens bíblicas, né, que eles estão sempre falando alguma coisa, né? Dá sempre ali um burburinho. Com certeza ali tem piada, ali tem história, ali, né? É assim como deve existir no nosso grupo de oração. Então, eu acho que um grupo de oração também que é eficaz, além de ser fiel, né, à sua identidade e fiel ao exercício dos carismas, ele é também uma família. Graças a Deus, hoje, nós podemos dizer que o nosso grupo de oração, nós somos uma família. Amém. Né? Nós vivemos o amor, a unidade, o respeito, né? Tá vendo que um tá mais para baixo, que um tá precisando de oração, nós vamos lá, e aí, meu irmão, o que está acontecendo, o que foi, e vamos ajudar, né, no que você está necessitando, com orações, com uma palavra. Então, nós somos uma família. Eu acho que nós precisamos também resgatar isso nos nossos grupos de oração, né? Que nós vede como eles se amam. Nós precisamos nos amar mais, né? Estarmos unidos na mesma missão, que é levar Jesus, que é fazer Jesus conhecido. Ele é o Senhor, e não querer um ou outro aparecer, ou querer um ou outro, né, fazer propaganda de si, qual foi a pregação melhor, a mais bonita, e assim por diante, né? Então, nós precisamos resgatar esse amor, esse mesmo caminho, né, que vai nos levar à concretização dessa missão. Então, eu acho que o nosso grupo de oração precisam resgatar essa familiaridade, né, essa unidade que deve existir entre os irmãos, porque aqueles discípulos, eles foram unidos, né? Eles eram uma família, e por isso a missão foi muito mais eficaz. Jesus, ele é sempre atual, ele é sempre eficaz na nossa vida quando nós nos abrimos a essa ação. Então, nós precisamos ter grupos de oração que possam fazer que as pessoas tenham essa experiência simples, né? É uma experiência simples, tanto, né, como nós falamos, experienciado na nossa vida. Nós precisamos mostrar essa experiência de Deus, a experiência que nós fazemos de Deus na nossa vida, e levar isso para os nossos grupos de oração. Né? Eu vejo dessa forma, ser mais simples no anúncio, mas de forma mais verdadeira. Marcele, olha, isso que você acabou de dizer vem muito de encontro àquilo que a Kátia, quando foi presidente do Conselho Nacional, ela falava, e também as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil falam isso, não é? A igreja como uma casa, não é? As nossas comunidades serem como uma casa. E se você olhar para a sua casa, você tem os seus 2 filhos, tem o seu esposo, tem os seus pais. Você cuida de cada detalhe, você se preocupa, você zela, você quer todo mundo ali, não é, com o mesmo conforto, não tem acepção de pessoas. Como seria importante isso que você acabou de dizer? Que os nossos grupos de oração sejam escolas para ser família, não é? Sentir com o outro. Isso é muito bonito, não é? Eu lembro desse livro, esse livro que você fala é o Retiro do Conselho Nacional, a Escuta Profética, a Consulta Profética, que foi feita em Jerusalém, não é? E que se transformou nesse livro. E ali tem muitas exortações do Senhor, não é? Sobretudo para a nossa vivência fraterna, de coisas que o Senhor trouxe, mostrou,
e que precisam em nós ser transformadas. Minha irmã, eu quero te agradecer, a gente já está chegando no final, tem 2 minutinhos para a gente poder encerrar. Né? Muito obrigado pela sua partilha, por dar esse seu tempo para nós partilharmos um pouquinho da palavra de Deus sobre a missão. Agradeço ao seu esposo, aos seus filhos, né, por esse momento tão bonito e fecundo da graça de Deus. Também quero agradecer aqui a sua coordenadora, a Roberta, a Nenete, que também é lá, que bebê linda. Ah, que legal. Oi, gente. Minha Maria Tereza. Oi, Maria. Muito lindinha. Deus abençoe. Né? Tinha um padre aqui na paróquia que ele dizia assim, quando nasce uma criança, é sinal que Deus ainda tem esperança com a humanidade. Né? A humanidade que está tão envolta em tantas realidades tristes, a criança é um sinal da esperança, é a presença do próprio Cristo menino no nosso meio. Né? Então, queria pedir a você que rezasse uma Ave Maria, tantos pedidos de oração que chegaram aqui, não é? Dos irmãos que colocaram. Né? Agradecer também a você pela sua disponibilidade, seu esposo, seus filhos, por esse momento tão fecundo e profundo de partilha. Amém. Também agradeço meu irmão, cada um, né, que está aqui conosco. Não dá para, eu não estou conseguindo, né, ver quem está aí. Eu vi por alguns comentários. Tivemos quase 30 pessoas participando. Aí depois foi caindo um pouquinho. Aí tem o João, eu vi o João de Paraíba, o João daqui, né, aí ministeriado do Rio também. A nossa irmã Nenete, né, eu não tinha visto, mas é uma graça, né, essa diocese é uma bênção. Realmente nós somos uma grande família, né, temos essa unidade, né, que é fecunda. Amém. E que Maria possa sempre nos ensinar. Faça-se em mim segundo a tua vontade, que possamos sempre cumprir a vontade do Senhor. Essa é a nossa missão por primeira, que os planos de Deus sempre se realizem e se concretizem na nossa vida. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Meus irmãos, essa live vai ficar gravada no nosso canal no YouTube. Pedimos a você também que se inscreva no canal e que compartilhe essa live aí com os seus contatos, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hoje nós vamos rezar o 3º dia da Quaresma de São Miguel, às 22h30, Rosário de São Miguel, e 23 horas, a Quaresma de São Miguel. Você é convidado a participar conosco. Às 20 horas, na página da RCCRJ, tem uma live vocacional com as irmãs salvistas. Então venha participar também conosco lá na página da RCC Rio. Marcele, um abraço apertado, virtual, coraçãozinho para você, para o seu esposo, para os filhos. Deus abençoe, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, tchau, fica na paz.